Estávamos todos na expectativa de reencontrar os irmãos nesta oportunidade maravilhosa de podermos nos encorajar com conversas edificantes, em especial pelo privilégio que nós estamos tendo nesta noitinha de sermos instruídos, ensinados pelo nosso Deus Jeová. E nós vamos iniciar nossa reunião de uma forma alegre, por isso, se você tiver condições para mudar de posição, ficar de pé para entoarmos um cântico. E o cântico designado na apostila da nossa reunião dessa semana é o de número 84. Esse cântico ele tem o título Vamos Fazer Nosso Melhor. É baseado no livro bíblico de Mateus, no capítulo 9, os versículos 37 e 38. Nós vamos ouvir uma introdução sonora, o cântico também será projetado. Podemos cantar todos juntos em alta voz. E na sequência, nosso irmão José Luz está convidado para a oração inicial. Muito bem, irmãos. Então, a nossa reunião está na apostila para quem está com ela impressa na página 8, ou acesso pelo nosso aplicativo eletrônico JW Library, em reuniões na semana do dia 30 de janeiro a 5 de fevereiro. E a nossa reunião desta semana está baseada na leitura do livro bíblico de 1 Crônicas, capítulo 7 ao 9. E como bem cantamos no cântico introdutório desta reunião, a primeira sessão dessa reunião Tesouros da Palavra de Deus, nós vamos ver uma parte interessante que vai falar sobre cumprirmos designações desafiadoras com a ajuda de Jeová. E aqui no caso nós vamos considerar o exemplo lá do passado de Finéias e dos porteiros levitas. Então nós vamos prestar bastante atenção a essa sessão. Na sequência, em Joias Espirituais, nós vamos ter a oportunidade de participar com os nossos comentários do que nós encontramos, achamos de interessante na leitura dessa semana. E na segunda sessão, faça seu melhor no ministério, por prestarmos bastante atenção aqui à preparação, dos irmãos, das irmãs. Sem dúvida nenhuma, nós vamos conseguir aplicar no nosso ministério e melhorarmos as nossas habilidades no serviço de pregação. E a última sessão da nossa reunião, Nossa Vida Cristã, nós vamos ter uma troca da parte, Jeová nos ajuda a enfrentar nossas provações, nós vamos ver o resumo do Boletim do Corpo Governante número 1 de 2023. E por fim, concluindo a nossa reunião, Estudo Bíblico de Congregação. Então, sem dúvida nenhuma, ao término da nossa reunião, vamos estar muito encorajados e fortalecidos por todo o alimento que foi preparado pelo escravo e também pelos irmãos que farão as suas partes aqui. Vamos dar toda a nossa atenção. Então, iniciando a nossa reunião em Tesouros da Palavra de Deus, nós convidamos o nosso irmão Jonatas, que fará parte. Você pode cumprir designações desafiadoras com a ajuda de Jeová. Por favor, irmão Jonatas. Os porteiros levitas, eles ocupavam um cargo de grande responsabilidade. Podemos observar isso lendo aqui 1 Crônicas 9, 26 e 27. 1 Crônicas 9, 26 e 27, que nos diz: havia 4 porteiros principais no cargo de confiança. Eles eram levitas e estavam encarregados das salas e dos tesouros da casa do verdadeiro Deus. Eles passavam a noite nos seus postos ao redor da casa do verdadeiro Deus, pois tinham a responsabilidade de vigiá-la, estando encarregados da chave, e abriram a casa todas as manhãs. Então observamos que os porteiros levitas, eles ocupavam um cargo de grande confiança, visto que foi-lhes dada a chave da entrada dos lugares santos do templo, e podia-se confiar neles para abrir os portões todos os dias. Quando nós paramos para pensar, mas o serviço de porteiro, será que é algo assim tão relevante? Só que nós estamos falando do tabernáculo da casa de Jeová. O tabernáculo, ele era uma esplêndida tenda desmontável que servia como base da adoração pura de Jeová. Pensando em valores monetários, em dinheiro, o tabernáculo, ele era um tesouro nacional do povo de Israel, cujo o valor em dinheiro aproximados e atualizados dariam mais ou menos 15 milhões de dólares, ou 65 milhões de reais.
o que equivale hoje a 5 Ferraris do modelo mais caro possível. Imagine você sendo um porteiro e cuidando de 5 Ferraris. Mas se nós pensarmos que Jeová não leva em conta valores financeiros, que tudo que Jeová criou do universo é dele, o Santo e o Santíssimo do tabernáculo, no Santíssimo representava-se ali a própria presença de Deus. Se os irmãos já puderam observar quando um presidente sai, o número de pessoas que saem ali o acompanhando, imagine a honra que era você proteger a presença do próprio Jeová. Então, levando em conta o tamanho dessa responsabilidade, podemos imaginar que esses homens, eles se sentiam muito pressionados com isso. E é aí que entra o exemplo de Finéias. Finéias, ele era o líder dos porteiros do tabernáculo nos dias de Moisés. Finéias, ele era filho de Eleazar, neto de Arão. Portanto, ele seria o prospectivo sumo sacerdote. Desde muito jovem, Finéias ele demonstrou muito zelo em defender a adoração de Jeová. Em outros momentos nós estudamos os feitos de Finéias. Mas com a coragem e com perspicácia e a confiança em Jeová Deus, ele teve êxito ao enfrentar vários desafios. E Jeová aprovou o zelo de Finéias pela congregação de Deus. Tanto que uns 1000 anos depois, Esdras foi inspirado a escrever em 1 Crônicas 9, versículo 20, a primeira parte. Foi Finéias, filho de Eleazar, que viera a ser líder deles no passado. Vendo todas as responsabilidades de Finéias, talvez nós possamos pensar que Finéias era como se fosse um super-homem, alguém que pela força dele era extremamente poderoso, um herói. Mas não é assim que a Bíblia nos descreve ele. Finéias tinha toda essa capacidade, que inclusive Jeová reconheceu, e para nós entendermos qual era a fonte do zelo e da força de Finéias, nós precisamos ver um trechinho, prestar atenção, um trechinho de 1 Crônicas 9, 20, que mostra qual era a fonte do poder e da força de Finéias. Então, 1 Crônicas 9, 20, tornando a lei destacando, no passado Finéias, filho de Eleazar, tinha sido líder deles, e Jeová estava com ele. Então, qual era a força que capacitava Finéias a ter essa responsabilidade, a conseguir lidar com certa leveza com as suas obrigações? O poder de Jeová. Então, da mesma forma, hoje, Jeová capacita aqueles que lideram a sua obra e todos aqueles que prestam serviço sagrado com zelo e bom ânimo, apesar das dificuldades. Se os irmãos puderem projetar a imagem, que os irmãos também podem acompanhar nos seus dispositivos. Da mesma forma que os porteiros, eles abriam as portas para aqueles que precisavam deixar suas ofertas, todos os publicadores aqui presentes abrem as portas da salvação para aqueles que querem conhecer a Jeová por meio da pregação, por meio do serviço de instrução bíblica. E todos os irmãos estão de parabéns, pois têm feito um excelente trabalho nesse sentido. E da mesma forma que eles defendiam o tabernáculo, todos nós podemos ajudar a cuidar das riquezas da organização de Jeová, por sermos voluntários nas construções, nas manutenções e nas limpezas dos nossos locais de adoração. Nós temos um privilégio único, que é o privilégio de cuidar da casa de Jeová na qual estamos presentes. E da mesma forma que Finéias liderava de forma exemplar os demais porteiros, nós devemos mostrar respeito aos anciãos, que pastoreiam o rebanho de Jeová sob a supervisão do escravo fiel e desperto. E se você ainda tiver dúvidas sobre como cumprir uma designação, porque nós sabemos que os tempos são difíceis e o desânimo pode nos acometer, ore a Jeová e peça ajuda ao irmão cristão maduro. E, em especial, se lembre do que diz Filipenses 2, versículo 13. Filipenses 2, versículo 13, nos diz: pois Deus é aquele que, segundo o que lhe agrada, está agindo em vocês e lhe dá tanto o desejo como o poder para agir.
Desta forma, nós não somos e não precisamos ser super-humanos, mas sim confiar na força mais poderosa do universo, o Espírito Santo de Jeová. Obrigado, irmão Jonatas, por destacar nesse discurso que realmente podemos cumprir designações no serviço sagrado de Jeová com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Agora nós temos a oportunidade de participar com os nossos comentários sobre o que encontramos na leitura de 1 Crônicas 7 a 9. Para isso nós convidamos o nosso irmão Edilson Otso, que conduzirá essa sessão Joias Espirituais. Muito bem, agora vamos contar com a participação de todos e compartilhar as joias espirituais encontradas nessa semana. Então, para iniciar, gostaria de um leitor para ler 1 de Crônicas 9:33. 1 de Crônicas 9:33. A irmã Ana, por gentileza. A irmã Ana aqui. Estes eram os cantores das casas paternas, dos levitas, que ficavam nas salas e estavam isentos de outros deveres, pois tinham a responsabilidade de estar a serviço dia e noite. Muito bem, muito obrigado. Então agora a pergunta: como esse texto nos ajuda a entender que a música é uma parte importante da nossa adoração a Jeová? A irmã Daiane Brizola? Então, nesse versículo, nos mostra que os cantores da tribo sacerdotal eram até mesmo isentados de deveres exigidos de outros levitas, para que eles pudessem dedicar tempo suficiente para compor e provavelmente ensaiar. E eles até eram livres dos deveres comuns aos outros levitas, para devotarem inteiramente tempo a seu serviço. Muito bem, muito obrigado, irmã Daiane. Será que esse texto também nós conseguimos fazer uma aplicação para nós, dando a importância aos cânticos? Irmão Wilson? Então a gente pode meditar durante os cânticos da nossa reunião, ou até mesmo nas assembleias e congresso, né? Será que o momento do cântico é um momento de intervalo, como alguns acreditam, né? Que a gente vê muitas pessoas se levantando nesse momento. O cântico, ele é parte da adoração a Jeová, então ele é importante como qualquer discurso dentro da reunião. Muito bem, é isso mesmo. Então agora, questões da pergunta, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? A irmã Maila? Então, em 1 Crônicas 9, versículo 39 e 40, cita os nomes de Esbaal e Meribibaal, que são, respectivamente, o filho caçula e o neto manco do rei Saul. Apesar de os conhecermos como Esbozete e Mefibosete em 2 Samuel. O perspicaz, ele apresenta uma teoria em que certos peritos eles tentam explicar os nomes duplos, como sendo uma alteração feita quando o substantivo comum Baal ele tornou-se mais exclusivamente identificado como o repugnante deus da fertilidade, que era Canaã. Então, apesar de Baal ser um substantivo comum, que significa dono ou amo, o escritor de 2 Samuel preferiu trocar. E isso me ensinou a escolher bem as palavras que uso para que eu nunca utilize em minhas falas alguma coisa que esteja relacionado diretamente ou indiretamente a algo que Jeová odeia. Muito bem, bela aplicação. Irmão Paulo Formes? O primeiro das Crônicas 9:27 diz que os porteiros ocupavam um cargo de grande confiança, né? Que eles cuidavam dos lugares santos e por estarem prontos com as chaves dos portões todos os dias. Lição para nós: nós devemos ser confiáveis por acatarmos nossas designações em cuidar do salão do reino, em nossas designações de limpeza do salão, bem como na manutenção também.
Muito bem. A irmã Juliana Luz? O 7:24, ali fala de Será, efraimita. Ela participou em construir 3 cidades. Então, ela colaborou de forma notável, né, para o progresso daquela obra ou o desenvolvimento daquelas cidades. Então, nós aprendemos também por pensar no trabalho de muitas irmãs hoje, que colaboram para muitos projetos teocráticos e também são ativas na pregação. Com certeza, o zelo e a ajuda amorosa delas embeleza ainda mais o trabalho a Jeová. Muito valor realmente tem as nossas irmãs. A irmã Maiana? 1 Crônicas 19 fala dos filhos de Corá. A gente sabe que o pai dele foi um rebelde, né? Um mau exemplo. Mas os filhos de Corá, diferente do pai, eles eram leais a Jeová acima de qualquer coisa. E Jeová os recompensou com privilégios por muito tempo. Aqui nesse texto mesmo fala que eles eram porteiros do templo. Então a lição que fica para mim é: nunca vou me arrepender de colocar Jeová em primeiro lugar e muito acima de qualquer laço, inclusive os laços familiares. Muito obrigado, irmã Maiana. A irmãzinha Luana? Eu aprendi em 1 Crônicas 7:23 que se eu não obedecer a Jeová, pode vir calamidade sobre mim. Muito bela lição, hein? A irmã Alzira, por gentileza. Então, o capítulo 9:29 é bem interessante, né? Fala sobre as bebidas alcoólicas, que elas são sedativas, né? Então, Jeová, ele proibiu os sacerdotes e levitas, quando no serviço no tabernáculo ou no templo. Se eles bebessem, mesmo em pequena quantidade, isso já dava pena de morte, né? Mas fora do serviço, eles podiam beber com moderação. Então, hoje, nós, né, também devemos ser igualmente sérios, né? Não dotados muito ao vinho. Muito bom. A irmã Laís aqui na frente. No 9:39, ainda falando sobre Esbaal, aqui fala das escavações. O professor que participou delas disse que esse nome aparece na Bíblia e também agora em um documento arqueológico. Então, só há registro desse nome durante o tempo que Davi foi rei. Então, mais uma vez, aqui nós vemos um detalhe da Bíblia que é comprovado por essas evidências arqueológicas. E é surpreendente que nós podemos ver a comprovação desses fatos bíblicos e, assim, fortalecer a nossa fé na palavra de Deus. Muito bom, grande segurança. A irmã Oralda aqui ainda do lado. Eu gostei muito do exemplo de Issacar. Issacar, seu pai, predisse no leito de morte, né, que ele seria semelhante a um jumento de carga, né? Então isso parece até menosprezar o que Issacar fez, mas não, né? Foi exatamente o que ele fez. Ele se sujeitou ao trabalho servil. Ele apreciava todo o trabalho no templo de Jeová e em servir a sua nação, né, a nação de Jeová. Isso me mostra que qualquer que seja a designação, seja por um período curto ou longo, eu quero ter essa mesma disposição dele e também a lealdade dele, né? E um senso de gratidão grande com Jeová e com seu povo. Muito bom. Grande exemplo nos dá. Irmão Sérgio aqui. Eu aprendi que Jeová não se esquece de ninguém. Como ele inspirou a escrita da Bíblia, essa extensa lista de nome por nome, detalhes das pessoas, a genealogia de cada um, mostra que Jeová sabe tudo sobre nós. Isso atesta, né, esse fato. E me ajuda a ver que Jeová certamente se lembrará dos nossos familiares que já faleceram. E se eventualmente alguma coisa também ocorrer com cada um de nós, Jeová vai se lembrar de cada detalhe. Muito obrigado, irmão Sérgio. A irmã Evelyn aqui. Capítulo 9:28 fala que alguns estavam encarregados dos utensílios usados no serviço e eles os contavam quando eram devolvidos, também quando eram retirados. Então isso me fez pensar na importância, né, de quando apoiamos as manutenções e reformas dos nossos locais de adoração,
como é importante darmos a devida atenção àqueles que estão encarregados, né? Que eles nos ensinam como utilizar as ferramentas que usamos e assim estaremos contribuindo para o bom uso e preservação dos utensílios usados no serviço, por assim dizer. Belo lembrete. Irmã Laís Alves. 7, do 21 ao 23, fala do que aconteceu com os filhos de Efraim. E aí no versículo 22 fala que ele chorou por muitos dias pela morte dos seus filhos e que seus irmãos foram consolá-lo. E o que eu pude tirar de proveito desses versículos é a importância de estarmos atentos às necessidades dos nossos irmãos, né? Se eles estão sofrendo, se eles estão precisando de consolo, às vezes até mesmo de ajuda prática, e ter essa mesma disposição que esses irmãos tiveram com Efraim. Muito bem. O tempo não permite, né, que os mais irmãos comentem, mas com certeza, né, Jeová sabe o comentário de cada um dos irmãos e apreciamos o comentário de todos eles. Obrigado, irmão Edilson, pela condução nesta parte. Mais uma vez aos irmãos pelos bons comentários. Ainda durante a reunião haverá mais oportunidade para os irmãos participarem. Nós vamos iniciar agora com os estudantes, primeiro a leitura da Bíblia, que será feita pelo nosso irmão Gustavo Fuentes. E o irmão Gustavo fará a leitura de 1 Crônicas, no capítulo 7, os versículos do 1 ao 13. Vamos prestar atenção à leitura do nosso irmão Gustavo. Os filhos de Issacar foram Tola, Puá, Jazube e Sindrom. 4. Os filhos de Tola foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibizão e Semuel, cabeças das suas casas paternas. Entre os descendentes de Tola havia guerreiros valentes, que nos dias de Davi somavam 22.600. Os descendentes de Uzi foram Israías, e os filhos de Israías, Micael, Obadias, Joel e Isias. Todos os 5 eram chefes. E com eles, segundo as suas linhagens, segundo as suas casas paternas, havia no seu exército 36.000 soldados prontos para a guerra, pois eles tinham muitas esposas e filhos. Seus irmãos, de todas as famílias de Issacar, eram guerreiros valentes. Todos eles somavam 87.000 homens, conforme alistados no registro genealógico. Os filhos de Benjamim foram Bela, Bequer e Gediael. 3. Os filhos de Bela foram Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. 5. Eles eram cabeças das suas casas paternas e guerreiros valentes. Seu registro genealógico alistava 22.034 homens. Os filhos de Bequer foram Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alimete. Todos esses eram filhos de Bequer. O registro genealógico deles, segundo as suas linhagens, no que se refere aos cabeças das suas casas paternas, alistava 20.200 guerreiros valentes. Os filhos de Gediael foram Bilã, e os filhos de Bilã, Jeus, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aizaar. Todos esses eram filhos de Gediael, de acordo com os cabeças das suas casas paternas. Havia 17.200 guerreiros valentes, preparados para servir no exército numa guerra. Os Supins e os Upins eram filhos de Ir, os Uzins eram filhos de Aer. Os filhos de Naphtali foram Jaziel, Guni, Jezer e Salu. Esses foram descendentes de Bila. Muito bem, Gustavo. Estava excelente a sua leitura. Muito obrigado por ter preparado bem, ter cumprido a sua designação. E o irmão estava sendo analisado aqui, se os irmãos desejarem acompanhar, na lição 10 da brochura Melhore. Aqui está falando da importância de mudarmos o volume, a emoção e o ritmo durante a apresentação. E por que fazer isso é importante? Porque imagine se de repente nós falássemos no mesmo tom de voz a leitura inteira, sem dar aqui a emoção, às vezes no contexto do relato.
Então, dificilmente ia dar vida à leitura e os ouvintes iam se distrair, né? Não iam entender, talvez. E o irmão fez exatamente o que fala aqui, né? No livro, variou o volume, variou a emoção. Eu notei alguns pontos da leitura quando falou dos guerreiros, né? Frisou a quantidade. Então, estava muito boa a leitura do irmão, que Jeová continue abençoando. Muito obrigado. Iniciando a segunda sessão da nossa reunião, irmãos, faça seu melhor no ministério, nós vamos ter aqui a primeira conversa. E a primeira conversa será feita pela nossa irmã Roberta Castro e a nossa irmã Magali Santos. Aqui as irmãs vão usar a sugestão da apostila em conversa sobre a Bíblia. Vamos prestar atenção à demonstração das irmãs. Obrigada por ter vindo me atender, mesmo ocupada, Magali. Eu serei bem breve. A pergunta é, será que Deus ouve as nossas orações? Olha, eu tenho o costume de orar, mas confesso que às vezes eu tenho dúvidas. Sabe que eu já pensei assim como você. Agradeço você expressar a sua opinião. Mas eu posso te mostrar como Deus é chamado na Bíblia? Sim, pode. Interessante aqui, Magali, no texto de Salmo 65:2, diz assim, ó ouvinte de oração, a ti virão pessoas de todo tipo. Você notou aqui como ele é chamado? Ouvinte de oração, interessante. E se nós acabamos de ver que Deus é ouvinte de oração, sobre que coisa será que nós podemos orar? É interessante, né? Eu posso voltar na semana que vem e ler para você na Bíblia, assim, brevemente, sobre o que nós podemos orar, já que ele é ouvinte de oração? Sim, se for breve, assim como agora, pode. Vou ser breve, sim. Eu vou deixar com você esse cartão e aqui atrás você pode pegar esse código QR e acessar o nosso site. Lá tem a Bíblia online, você pode fazer consultas bíblicas e na próxima visita eu posso te explicar melhor sobre ele. Pode ser? Sim, obrigada. Agradecemos também a demonstração da nossa irmã Roberta e da Magali, muito bem preparada. Estava ótima a demonstração das irmãs. A irmã Roberta estava sendo analisada aqui também na brochura Melhor e na lição 16, que aqui diz para nos concentrarmos em coisas positivas. E algo que a irmã focou aqui no que essa lição fala na demonstração é sobre usar a palavra de Deus. Então aqui diz, chame atenção para o que Jeová fez, está fazendo e vai fazer pela humanidade. Isso dá esperança e coragem para as pessoas. E no caso do contexto aqui da parte, era sobre a oração. A irmã fez bom uso da Bíblia, falou com entusiasmo. Estava muito boa a demonstração das irmãs, que Jeová continue abençoando o ministério das irmãs. Obrigado. Dando sequência agora nessa sessão, nós veremos aqui a revisita. A revisita será feita pela nossa irmã Márcia Silvia e a nossa irmã Vanessa Garcia. E também está baseado na conversa sobre a Bíblia. Vamos prestar atenção a esta revisita. Bem, Vanessa, na última visita nós aprendemos que Deus, ele é ouvinte de oração. E conforme combinei com você, hoje a gente vai usar novamente a Bíblia e aprender sobre quais coisas nós podemos orar. Você quer ler o texto para a gente? É o texto de 1 João 5,14. Posso sim, diz assim. E esta é a confiança que temos nele. Não importa o que peçamos segundo a sua vontade, ele nos ouve. Parabéns pela leitura, viu? Conforme vimos nesse texto, se nós quisermos que nossas orações elas sejam ouvidas por Deus, elas têm de estar de acordo com o quê? Note que no final do versículo fala. Aqui fala que não importa o que peçamos, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Isso mesmo, parabéns. Então nós aprendemos que nossas orações, elas têm de estar de acordo com os padrões de Deus. Por exemplo, você pode orar para Deus pedindo para você ser uma boa esposa. Você acha que esse tipo de oração está de acordo com a vontade de Deus? Ah, sim, com certeza está. Ah, então tá bom. E para não termos dúvidas nenhuma, Vanessa, sobre que tipo de oração Deus aceita, Ele amorosamente nos deu a Bíblia. E nos ensina
por meio dela, a orar de forma correta. Mas então como que eu posso saber se eu estou orando de uma forma certa? Vanessa, quando você quer conhecer uma pessoa, para ter assunto com ela, o que você faz? Bom, eu tento descobrir o máximo que eu posso sobre ela. Isso mesmo. Da mesma forma se dá com Deus. Nós aprendemos mais dele através da Bíblia. Ele amorosamente nos deu esse presente. E ele deseja muito que a gente conheça ele melhor. Hoje, por exemplo, com esse texto da Bíblia, o que você aprendeu? Bom, eu aprendi que para Deus poder ouvir as minhas orações, elas precisam estar de acordo com a vontade dele. Isso mesmo. Então, o que você acha de uma próxima vez a gente continuar considerando um pouquinho mais desse assunto sobre oração e respondermos a seguinte pergunta: como Deus responde essas orações? Combinado, então. Esse horário tá bom para você? Tá sim. Você vai perceber, Vanessa, que dessa forma a sua amizade com Deus ela vai aumentar, né? E você vai poder conversar, ou seja, orar com Ele, orar para Ele de modo apropriado. Eu tenho aqui esse livro, eu pensei em você e trouxe ele. Olha, esse capítulo aqui, esse livro tem ajudado muitas pessoas a aprender um pouco mais sobre Deus. Aqui no capítulo 9, vem falando justamente sobre oração. E olha aqui o ponto 3, que interessante. É a pergunta da semana que vem. Como Deus responde nossas orações. Está vendo? Ó, é baseado em textos bíblicos. E, de novo, a gente vai ver a resposta a essa pergunta pela Bíblia. Tudo bem? Tá ótimo. Gostei bastante. Esse horário tá bom para você? Tá sim. Então, combinado. Combinado. Muito obrigado também à apresentação das irmãs, muito bem preparada, excelente, tiramos muito proveito. A irmã Márcia estava sendo analisada aqui na brochura Melhore, a lição 20, que diz aqui para fazermos uma boa conclusão, né? E o que nós devemos fazer? Devemos relembrar as ideias principais e incentivar as pessoas em colocar em prática o que aprenderam. E a irmã, durante a parte, fez muito bem isso. Eu até mesmo notei aqui que, para ajudar nesse sentido, a irmã fez uma pergunta, né? Como esse texto da Bíblia ajuda o que você aprendeu dele, né? E também usou o kit de ensino em algo no assunto que estava ali conversando com a moradora. Então estava muito boa a parte da irmã, nós apreciamos bastante, que Jeová continue abençoando os esforços do ministério da irmã. Agora nós teremos o discurso concluindo essa sessão com o tema: ajude seu estudante a colocar em prática o que aprende. O irmão Ian fará esse discurso para nós. Por favor, irmão Ian. O que você pensaria se visse um homem construindo uma casa sobre areia? Ele não fez nenhum estudo de solo, ele simplesmente pegou alguns tijolos e já está começando sua construção ali. Talvez você pensaria algo como: olha, acho que isso não vai dar certo, essa casa talvez vai cair na primeira tempestade, não é mesmo? Foi mais ou menos isso que Jesus disse a respeito de algumas pessoas específicas. Vamos ler na Bíblia esse relato? Está no livro de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler os versículos 26 e 27. Mateus, capítulo 7, versículo 26 e 27. Jesus disse: além disso, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será como um homem tolo que construiu sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as inundações, e os ventos sopraram e bateram contra aquela casa, e ela desmoronou, e foi grande a sua queda. Jesus estava falando de pessoas que ouviam as palavras dele, mas não praticavam. E é justamente isso que nós não queremos fazer, e nós não queremos que os nossos estudantes da Bíblia também façam. Nós sabemos da responsabilidade grande que temos ao ensinar pessoas, ao ser instrutores de pessoas nesse sentido. E queremos que o nosso estudante pratique o que ele aprende. Como ele pode fazer isso? Ou como nós podemos ajudar o nosso estudante nesse sentido? De pelo menos 3 formas. A primeira delas, nós podemos ajudar o nosso estudante a estabelecer alvos razoáveis.
esses alvos vão fazer com que ele alcance certas situações na vida de modo mais fácil. Imagine que uma pessoa fala que vai fazer uma viagem longa de carro. O que talvez seja mais interessante? Talvez seja interessante ela incluir algumas paradas pelo caminho. Isso vai fazer com que ela não ache tão longa a viagem ou a distância. Da mesma forma, nós queremos dar alvos para os nossos estudantes, ou estabelecer com ele alvos de curto prazo, de médio prazo e talvez de longo prazo. Mas os de curto prazo serão alcançados mais brevemente. O que nós podemos fazer nesse sentido para ajudar o nosso estudante? Nós temos o livro Seja Feliz para Sempre e nele há o recurso Tente o Seguinte. Então nós podemos comentar com o nosso estudante sobre esse recurso e sobre o que ele acabou de aprender. Dessa forma nós vamos ajudar o nosso estudante a estabelecer alvos. Também temos o recurso Tente Outra Ideia. Esse recurso do livro vai nos ajudar a conversar com o estudante sobre os alvos dele, de curto, médio e longo prazo também. A segunda forma que nós temos para ajudar os nossos estudantes é ajudar ele a fazer mudanças difíceis na vida. Jesus Cristo, em certa ocasião, ele estava conversando com um homem rico, lá no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 22, ele pediu para aquele homem vendesse tudo o que ele tinha e o seguisse. Mas, para aquele homem, isso foi algo muito difícil. E ele foi embora, ele não seguiu a Jesus. Jesus, com certeza, sabia que aquilo era difícil para ele. Então, nós não queremos incentivar os nossos estudantes a fazer coisas que talvez sejam difíceis demais para eles. Talvez nós achemos que ele ainda não está pronto para fazer aquilo. Mas nós queremos falar com os nossos estudantes sobre isso. Quanto mais cedo nós falarmos com ele sobre isso, mais cedo ele vai poder fazer mudanças. Temos de ser pessoas sinceras e dessa forma mostrar o nosso amor ao estudante. Algo interessante que temos de fazer ainda sobre este ponto é perguntas de ponto de vista. Perguntas de ponto de vista vão nos ajudar a extrair do nosso estudante o que ele está pensando no seu coração. Talvez usar perguntas como você acha que Jeová se sente quando você usa o nome dele? Talvez para mencionar um assunto a respeito do nome de Jeová. Ou outra pergunta, sobre que coisas você gostaria de orar? Dessa forma o estudante ele vai se expressar e nós vamos extrair dele coisas do coração. Às vezes ele vai precisar de tempo para conseguir responder isso, mas com paciência nós vamos conseguir ajudá-lo também. Algo importante também que nós podemos usar são casos reais. Então nós temos a sessão A Bíblia Muda a Vida das Pessoas. Essa sessão pode ser de grande ajuda para o nosso estudante. E o terceiro e último ponto que nós queremos também é ajudar o nosso estudante a amar a Jeová. De que forma nós fazemos isso? Sempre que surgir uma oportunidade, destaque as qualidades de Jeová. Ajude o estudante a ver como Jeová é feliz e que ele está sempre ao lado daqueles que o amam. Dessa forma, o estudante vai ver a importância de colocar em prática os benefícios na sua vida. Quanto mais o estudante amar a Jeová, mais ele vai se sentir motivado a fazer mudanças na vida. E dessa forma, estaremos ajudando os nossos estudantes a colocar em prática o que eles aprendem. Muito obrigado, irmão Ian, pelo seu discurso, mesmo sendo uma substituição, estava ótimo. E o tema, a lição aqui, dessa parte, na brochura Melhore, está bem atrelado ao assunto que foi feito nesse discurso, para mostrarmos como colocar o assunto em prática. E como nós podemos fazer isso? A brochura menciona que nós devemos, de modo bondoso, mostrar como o nosso estudante pode aplicar princípios bíblicos. E o irmão destacou aqui, até na fonte de matéria, que o próprio livro Seja Feliz nos ajuda nesse sentido. Então estava muito boa a sua parte, obrigado por ter ajudado com a substituição, que Jeová também continue abençoando o seu ministério. Aqui nós encerramos então essa segunda sessão da nossa noite, da reunião, e nós vamos iniciar agora a nossa terceira sessão, Nossa Vida Cristã. Para isso, se os irmãos tiverem condição, mais uma vez, se colocar de pé, juntos entoaremos o cântico número 38.
Jeová vai te dar força. É baseado em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Vamos ouvir a introdução e na sequência podemos cantar todos juntos. Agora nós convidamos o nosso irmão Paulo Formes, que fará a recapitulação do boletim número 1 de 2023. Por favor, irmão Paulo. Como comentado, né, faremos essa recapitulação do boletim número 1 de 2023 do Corpo Governante. E também vamos contar com a participação da assistência com algumas perguntas. Então, o irmão Sanderson, depois de ele dar boas-vindas, ele traz também ótimas notícias do projeto de Ramapo e relatórios sobre irmãos da Noruega, da Rússia e da Ucrânia. Ele fala também sobre um grande aumento de estudos bíblicos no mundo todo. E também um último anúncio, que ele pede até para pegar um caderninho, né, para fazer as suas anotações. Nós vamos ver tudo isso hoje. Então ele comentou sobre as assembleias e congressos presenciais este ano já. Também o início da construção dos prédios em Ramapo. Ele foi aprovado agora em dezembro de 2022 e nesse mês de janeiro já iniciaram, né, as construções lá. Aí ele passa para que o irmão Lete pudesse ler uma carta. E nesta carta, ele fala em nome do corpo governante, agradecendo aos mais de 27 mil irmãos que trabalharam em Warwick, por usarem então das suas férias, ficarem em quartos apertados, levantarem bem cedo, né, para estarem no canteiro de obras, dando, né, tudo de si em diferentes condições climáticas, inclusive, né, trabalharam debaixo de neve, né, além de muitos irmãos também que trabalharam à distância, irmãos betelitas, irmãos que apoiaram com seus generosos donativos. E o irmão comenta o seguinte: embora eles, o corpo governante, não pudessem agradecer individualmente a cada um deles, né, mas ele cita que Jeová conhece a cada um deles. E ele cita lá em Hebreus capítulo 6, versículo 10. Então, mas como Abel, vocês deram o seu melhor para Jeová. E ele lembrou, né, e agradeceu os irmãos também que apoiaram o Alquil. Foi um grande projeto também na época. E ele finalizou a carta agradecendo e que Jeová os recompense. E o irmão Sanderson, continuando, disse que vão precisar de muitos voluntários para esse projeto de Ramapo. E que em breve vai sair um vídeo falando sobre esse projeto. Também o irmão lembrou do último boletim sobre as condições na Noruega. O governo em Oslo, ele ameaçou tirar o nosso registro de comunidade religiosa em dezembro de 2022. Mas em 28 de dezembro, a Associação Jurídica impetrou, né, uma liminar, e que em 30 de dezembro foi expedido então uma liminar temporária em nosso favor. Notícias boas, né? Também o irmão citou que o Conselho da Europa disse que deveria ser revertido a proibição de nossas atividades na Rússia. Encerrar, né, que a Rússia encerrasse todos os processos criminais contra nós. Mas ele disse que temos que aguardar os resultados. Depois, o irmão Sanderson pede para que os irmãos continuem orando pelos nossos 175 irmãos que ainda continuam presos. Bem, agora nós contamos com a participação dos irmãos em algumas situações relatadas no vídeo que lhe chamou a atenção relacionado com os irmãos e irmãs presos, as condições deles, né? Vamos começar primeiro com a nossa irmã Francisca.
Então, no vídeo eu percebi a importância de orarmos pelos nossos irmãos, pela experiência do irmão Andrei, porque esse nosso irmão, apesar dele ser deficiente, ele está preso em péssimas condições. E o interessante é que tanto a esposa do irmão Andrei, como a esposa também do irmão Alexandre, que também foi preso, elas oravam para que esses nossos irmãos eles pudessem se encontrar. E parecia uma coisa impossível de acontecer. Mas Jeová fez com que acontecesse, porque esses irmãos, eles se encontraram no mesmo trem, foram colocados na mesma cela, e por mais de 12 horas eles puderam se encorajar, se fortalecer espiritualmente, para que eles pudessem suportar essa situação. Então eu percebi a importância de nós orarmos por nossos irmãos que estão presos, porque com certeza Jeová vai agir e vai ajudá-los a se fortalecer e suportar essas provas. Muito bom, irmão Francisco. O poder da oração, a confiança em Jeová. Jeová está atento a cada um de nós, né? Alguém mais gostaria de comentar sobre mais irmãos presos, né? Situações em que nós podemos tirar depois como exemplos para nós de perseverança. Os irmãos se lembram? Por exemplo, o irmão Vlasov, aquele irmão que tem deficiência, né? Uma doença grave, né? Artrose no quadril, né? O que fizeram, o que ele fez para que ele fosse preso por acreditar em Deus, né? E ele foi colocado numa cela, né? Suja, pequena, cheia de baratas, mas estava lá, né? Confiante e que Jeová estava cuidando dele, mesmo nessas condições insalubres, perigosas. Lembram a irmã Francisca? Bem como os nossos irmãos, eles foram corajosos. Quando ele estava sendo preso, eles estavam lá para encorajar, para fortalecer. E nós recentemente tivemos uma orientação para nós não termos medo, para nós lembrarmos que esses nossos irmãos, eles estão passando por provação, e nós precisamos estar unidos. E pode ser que futuramente nós passemos por uma situação como essa. Então, essas experiências nos fortalecem para que a gente possa agir da mesma forma. Muito bom. E o semblante dele, né, irmã? O semblante dele é alegre. E mesmo nessas condições, né, uma artrose de quadril, a gente não tem ideia, mas é uma coisa dolorosa, né? Impede o movimento da pessoa e tudo mais, né? Lembraram de mais algum detalhe de irmãos que foram presos ou de irmãs, né? Lembram das 3 irmãs lá, Olga, Ludmila e Ana, né? A maior sentença impetrada contra uma mulher desde quando começou a proibição em 2017. Ela foi sentenciada a 6 anos, né? Olha que perseverança, né? Dessa irmã também. Quantos exemplos de que nós vemos e sentimos e estamos tendo como ajudas para que nós também futuramente, talvez, se tivermos que passar por situações assim, né? E o irmão Chamil é o irmão mais idoso dentro da organização, né? Assim, preso, né? O irmão Ian. Então, o irmão Shamil Hakimov, né? Ele está preso lá no Tajiquistão desde fevereiro de 2019. E ele vem definhando, né? Numa prisão lotada, em péssimas condições, né? Ele já tem uma idade bem avançada. Então, devido a isso, tem sido muito difícil. Até mesmo quando ele recebeu a sentença dele, ele recebeu uma sentença de 7 anos e meio. Até mesmo foi mencionado que para ele é como se fosse uma pena de morte, porque ele era um homem preso injustamente por praticar de forma pacífica atividades religiosas, como testemunha de Jeová. Agora, no ano de 2020, há pouco tempo atrás, ele teve a pena reduzida. Mas mesmo assim a pena dele, ou ele não vai sair antes da cadeia, antes de maio deste ano, né? Então, devido às condições que ele enfrenta, a idade avançada, deve ter sido muito difícil, né? Fica até fora do que a gente imagina
a situação que esse irmão está enfrentando. Por isso a importância de nós continuarmos orando por ele e por esses outros irmãos que estamos vendo. Muito obrigado, irmão Ian. Muito bem comentado. E o irmão Sanderson, ele falou das ajudas humanitárias. O que nós poderíamos comentar sobre as ajudas humanitárias? Irmã Evelyn, por favor. Percebeu-se então que muitos irmãos e irmãs na Ucrânia precisariam de roupas quentes para o inverno, né? Alguns tiveram que fugir às pressas e não tinham como levar. Assim, mais de 200 congregações da Alemanha foram convidadas para doar roupas e outros itens básicos. E aproximadamente 36 mil peças de roupas e 6.500 pares de sapatos foram doados. Com a ajuda da filial da Polônia, 105 pallets com mais de 26 toneladas de roupas doadas foram enviadas de caminhão até a Ucrânia. Os irmãos da Ucrânia se sentiram muito gratos pelas doações e um deles ainda disse que esse cuidado é uma prova clara do amor de Jeová por eles. Olha quantos exemplos para nós, né? Olha que maravilha. Outro comentário também do irmão Sanderson é sobre os estudos bíblicos, né? Alguém se lembra, gostaria de comentar? Então, nós tivemos um aumento de 30%, né, no mundo todo, ou seja, 1,5 milhão de novos estudos. E tem alguns auges que eu anotei aqui, ó. Angola, 265 mil novos estudos. América Central, 6.800 estudos, novos estudos. Congo, 290 mil estudos. Estados Unidos, 30 mil, e tem mais uma outra lista extensa, é só como algum modelo aqui, né? E o ajuste, né, da notícia do irmão Sanders, o ajuste de horas para pioneiros regulares e auxiliares. Quem gostaria de comentar sobre isso? Irmã Berenice, por favor. Ele falou então que há 24 anos, em 99, houve um ajuste e agora o corpo governante, percebendo as necessidades, né, das dificuldades atuais, reduziu a carga horária anual de 840 para 600 horas, aproximadamente 50 horas por mês. Os pioneiros ficaram tão felizes porque muitos talvez não iam mais conseguir, né? E muitos outros agora vão entrar. E quem quer ser pioneiro auxiliar, então 30 horas. E quem quer ser pioneiro nos meses especiais, março, abril e na visita, 15 horas. E estimulou, então, nessas ocasiões, todos os servos ministeriais, né, anciãos, que pudessem ser pioneiros nessa modalidade. Muito bom. Tem mais algum pioneiro ou pioneira que queira comentar sobre isso? Bom, com certeza Jeová nos deu, né, a evidência de amor de Jeová, a preocupação de Jeová para conosco, né, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo. Então Jeová tem nos ajudado, tem sentido na pele, por assim dizer, aquilo que nós também estamos sentindo e passando aqui, né? Por isso que Ele faz, né, fazer com que a melhor forma de nós estarmos participando no ministério é nos ajudando assim. Mas também podemos dizer assim que lição você poderia tirar então desta redução de horas? Você pode falar até como, por exemplo, sobre a motivação. Irmão Sérgio Santos? Os pioneiros fazem isso por amor a Jeová, né? Não tenha dúvida disso. Mas é interessante que nessa reta final, nós notamos o mundo em convulsão. Mas nos últimos dias, o nome de Jeová seria mais declarado, haveria uma intensificação da pregação das boas novas. Mas como fazer isso num mundo tão deteriorado? Então Jeová veio em socorro do seu povo, dando esse presente. Então é uma maneira de todos nós dizermos a Jeová o quanto nós o amamos. Muito obrigado, irmão Sérgio. Um ângulo diferente de um comentário relacionado com o serviço de pioneiro, né? Nos incentivando cada vez mais ainda, né? E aí já foi comentado também sobre as promoções, então alistem, façam, né, as suas petições.
E eu concluo dizendo assim, vamos fazer o melhor que puder para aqueles de disposição correta para com a vida eterna. Obrigado. Obrigado, irmão Paulo, por destacar os pontos altos do Boletim do Corpo Governante número 1 de 2023. Agora nós vamos ir para a última parte da nossa sessão, Nossa Vida Cristã, que é o estudo bíblico de congregação, a lição 36. Quem conduzirá esse estudo para nós é o nosso irmão Bruno Luz. Por favor, irmão Bruno. Os irmãos podem, então, pegar seus livros, talvez abrir em seu dispositivo eletrônico. Nós estudaremos a lição 36 do livro, né? Parece que foi ontem que a gente começou, né? Já estamos na 36. E o tema dessa lição é Seja Sempre Honesto. Talvez um dos grandes desafios dos nossos dias seja esse, né? Ser sempre honesto em todas as coisas. Esse é um grande desafio no nosso mundo e com certeza os irmãos poderão fazer bons comentários ao tratarmos desse tema. Hoje nós teremos a ajuda do irmão Lucas com a leitura e ele lerá para nós o primeiro parágrafo. Todo mundo quer ter amigos honestos. Jeová também quer isso. Mas ser honesto no mundo onde muitas pessoas são desonestas não é fácil. Mesmo assim, por que é bom ser honesto? Quando somos honestos, mostramos que amamos e respeitamos a Jeová. Pense no seguinte: Jeová sabe tudo que nós pensamos e fazemos. Ele vê quando decidimos ser honestos e dá valor a isso. Sua palavra diz: Jeová detesta a pessoa falsa, mas tem amizade íntima com os íntegros. Bom, então, como disse a introdução, todo mundo quer ter amigo honesto, né? Até quem é desonesto, ele quer ter um amigo honesto, não é assim? E ser honesto, onde permeia a maioria das pessoas com a desonestidade, é um grande desafio. Então esse é o tema do estudo de hoje, né? Por que é bom ser honesto? E a primeira pergunta é: qual é o motivo mais importante para sermos honestos? A irmã Flávia, primeiramente, por favor. Então quando nós somos honestos, então mostramos que amamos e respeitamos Jeová. Muito bom, irmã Flávia. Isso mesmo, né? A irmã Camila, ali no fundo, por favor. E como fala Provérbios 3:32, Jeová detesta a pessoa falsa, né? Então, para a gente mostrar que ama Jeová e respeita e quer que ele seja nosso amigo, a gente tem que ser honesto. Muito bom, irmã Camila. Bem lembrado, né? Ainda a irmã Maiana aqui, por favor. Hebreus 4:13 diz que não há criação que esteja escondida à vista de Jeová, mas está tudo nu e aberto aos olhos dele. Eu tentei imaginar Jeová lá do céu vendo alguém que na congregação parece ser uma pessoa correta, honesta, mas em secreto faz coisas desonestas. Isso magoaria ele muito. E como a gente ama Jeová, a gente não quer fazer isso. Exatamente, muito bom. Os irmãos captaram o ponto principal aqui, que é o amor a Jeová e como Jeová se sente, né? Muito bem. Então vamos ao próximo parágrafo. Jeová quer que a gente fale a verdade uns com os outros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não vamos mentir nem distorcer a verdade quando falamos com parentes, colegas de trabalho, irmãos da congregação ou autoridades. Quem é honesto não rouba nem tira vantagem de outros. E a pessoa honesta paga todos os impostos. Ou seja, nós nos comportamos honestamente em todas as coisas. Então, Lucas, por favor, pode ler os textos também para nós? Provérbios 24:28 e Efésios 4:28. Não testemunhe contra o seu próximo se não tiver base. Não use os seus lábios para enganar outros. Quem furta, não furte mais. Em vez disso, trabalhe arduamente, fazendo com as mãos um bom trabalho, a fim de ter algo para repartir com alguém em necessidade. Tendo em mente esses dois textos, né, e também o parágrafo que lemos, como podemos ser honestos no nosso dia a dia?
A irmã Laís aqui na frente, por favor. Larissa, errei. Cheguei perto. Então, nós nos comportamos, né, no nosso dia a dia honestamente, né, por não falar mentiras, por falar a verdade, né, a outras pessoas, também com colegas de trabalho e também com os nossos irmãos na congregação. Então, quem é honesto, ele não rouba e nem tira vantagens de outros. Então, a pessoa honesta, ela também vai pagar todos os seus impostos. Então, todos nós, né, devemos nos comportar honestamente em todas as coisas. Muito bom, muito obrigado, Larissa. Aqui na frente, por favor. Esqueci o nome de novo. Ela vai puxar minha orelha. Sempre tem que falar a verdade. Muito bom, exatamente isso, né? Exatamente, esse é o ponto também aqui de Zacarias. Muito bom, irmãos. Vamos ao próximo parágrafo, então? Quando temos a reputação de ser honestos, as pessoas confiam em nós. Dessa forma, ajudamos a criar na congregação um ambiente de confiança, como uma verdadeira família. Além disso, vamos ter uma consciência limpa. Nossa honestidade também pode adornar o ensinamento do nosso Salvador, Deus, e fazer com que outras pessoas queiram aprender sobre o Jeová. Pergunta desse parágrafo: por que é bom ser honesto? Por que é bom ser honesto? Irmão Jonatas, por favor. É uma forma muito efetiva de dar bom testemunho a respeito de Jeová. Além de todas as vantagens e a ausência de problemas ser honesto traz, então quando nós agimos com honestidade no mundo desonesto, nós surpreendemos as pessoas. E as pessoas percebem que nós temos um excelente motivo para sermos honestos. Muito bom, irmão Jonatas. Irmão Rafael ainda, Zacarias? Também quando somos honestos, nós criamos uma reputação de pessoas honestas. E aí as pessoas confiam em nós. E como diz o parágrafo, aqui na congregação, nós, quando somos honestos, ajudamos a criar na congregação um ambiente de confiança, como uma verdadeira família. Então é muito importante, como verdadeiros cristãos, sermos honestos. Muito bom, irmão Rafael. Irmão Ricardo, aqui à frente ainda, por favor. E é muito interessante esse ponto que o parágrafo traz a atenção, que a nossa honestidade adorna o ensino, ou seja, embeleza, porque o contrário é verdade. Se a gente não tem uma conduta honesta, nós sujamos o nome de Jeová. Então, como é importante nós mantermos uma conduta honesta, porque dessa forma nós atraímos até as pessoas também a querer conhecer esse Deus que nós servimos. Muito bom, né? Exatamente esse ponto. E pessoalmente, existe alguma vantagem em sermos honestos? Irmão Valmir. O simples fato de ter a consciência tranquila, não se preocupar com o que mentiu, com o que falou e com o que vai... Agora vou arrumar, vou acertar. Não, seja honesto e está tudo certo, não tem que se preocupar. Exatamente, né, irmão? A irmã Berenice, por favor. Nessa questão da honestidade, o estudante tem que poder perceber que na congregação tem um ambiente de confiança, porque os irmãos praticam aquilo que falam a verdade, são honestos, pagam impostos. Então isso ajuda o estudante a querer ser igual, ser uma pessoa confiável também. Muito bem lembrado, irmã Berenice. Esse é um fator que também dá um excelente testemunho, né, e atrai as pessoas. Mas vamos agora entrar na sessão Aprenda Mais, né? E a gente vai identificar, ou ajudar o estudante a identificar, como a honestidade nos afeta, e afeta a nossa amizade com Jeová. Para isso, é preciso ser honesto em várias situações da vida, né? E o ponto número 4 fala que a honestidade agrada a Jeová, e a base é Salmo 44, 21 e Malaquias 3, 16. O irmão Lucas vai ler esses dois textos para nós. Será que Deus não descobrirá isso? Ele conhece os segredos do coração. Então os que temiam a Jeová falavam uns com os outros, cada um com o seu próximo, e Jeová prestava atenção e escutava. E diante dele foi escrito um livro de recordação para os que temiam a Jeová e para os que meditavam no seu nome. Com base nesses dois textos,
na sua opinião, por que não devemos achar que podemos esconder alguma coisa de Jeová? Por que nós não devemos achar que não devemos esconder algo de Jeová? Irmã Júlia, primeiramente, por favor. Porque nós vimos que Malaquias 3,16 diz que Jeová presta atenção. Então isso mostra que Jeová sabe muito bem cada coisa que falamos e fazemos. E também no Salmos 44:21 vai mais além. Ali diz que Jeová conhece o nosso coração, ou seja, sabe até mesmo o que sentimos. Então, seja em ações, palavras, pensamentos ou sentimentos, não podemos esconder nada de Jeová. Muito bom, irmã Júlia. Eu gostei de uma palavrinha que caracteriza esse conhecimento de Jeová ali em Salmo 44:21. Como que Jeová conhece o nosso coração ali? Ele conhece o que do nosso coração? Irmã Amanda, por favor. Então, ele falou em segredos, né? Então Jeová, ele não se esconde nada dele mesmo, até o que está lá no íntimo ele sabe, todos os segredos. Muito bom, Amanda. Esse é um ponto importantíssimo, né? Mostrar para o estudante que o segredo do coração, talvez aquele sentimento que a pessoa tem dentro de si, mas não coloca para fora, né? Ela fala assim, é só dentro de mim, então não tem problema. Mas tem problema, né? Jeová está falando aqui, eu conheço o segredo do seu coração. E Ele quer que esse segredo esteja alinhado com o que Ele espera de nós, né? Então mostrar isso para o estudante é muito importante. E o segundo ponto desses dois textos é como você acha que Jeová se sente quando decidimos falar a verdade, mesmo quando isso não é fácil. Irmão Guilherme, lá no fundo, primeiro, por favor. Interessante aqui que a imagem, né, mostra um pouco sobre o sentimento de Jeová, né? O pai muitas vezes sabe o que o filho fez ou o que a filha fez, né? E sabe quando ela ou ele está falando a verdade. E quando esse filho ou filha decide falar a verdade, mesmo quando não é fácil, né? Conforme a imagem, quando ele aprontou, então com certeza esse pai fica muito feliz. Então, da mesma forma, Jeová, conforme vimos na pergunta anterior, ele já sabe do nosso coração, sabe dos nossos segredos e sabe muitas vezes que é difícil admitir uma verdade, mas quando nós falamos, com certeza ele fica muito feliz. Muito bom, obrigado por usar a figura, né? Irmã Laís, agora acertei, eu já dei até uma pausa para falar, certeza. Irmã Laís, por favor. Malaquias 3,16 fala que Jeová, ele presta atenção e escuta os que o temem, né? Então, para ele, quando ele vê que a gente está falando a verdade, é muito gratificante, né? Porque ele dá todo o tempo dele para que a pessoa confie nele e fale tudo para ele, né? Então, quando ele vê que seus servos que o temem estão fazendo isso, ele se alegra e fica muito feliz. Muito bom, Malaís. Muito bem lembrado, né? Ali na figura um pouquinho, como está o semblante do pai? Né? A filha aprontou, né? Derrubou um copo de alguma bebida ali, mas como está o semblante do pai, irmã Laís Alves, por favor? Agora Laís Alves. Então dá para perceber que ele não está com aquele semblante pesado, bravo, né? Ele está atento, ouvindo ele. Com certeza ele está muito orgulhoso da filha, porque do outro lado também não é fácil você falar o que você fez de errado, o confronto. Mas vale a pena no final, porque aí tudo dá certo, tanto para ela quanto para o pai, que fica orgulhoso dela estar sendo honesta com ele. E é assim que Jeová se sente quando a gente se esforça, apesar da dificuldade, em falar a verdade. Jeová fica feliz em ver o nosso esforço e com o resultado. Muito bom, Laís, é isso mesmo, né? Então os pais se alegram, né, quando isso acontece. Jeová também, né? E a figura foi muito boa em ajudar a gente a entender isso, né? Muito bom, mas vamos agora para o ponto 5, onde a gente vai entender um pouco das complexidades, talvez agora na vida do adulto, em ser honesto. E para isso a gente vai ter a ajuda de um vídeo. Então vamos assistir ao vídeo primeiramente. E aí, Davi? E aí, beleza? Beleza, e o trabalho? Tá tudo bem. Posso te fazer uma pergunta sobre aquele pedido que eu te mandei hoje? Ah, sim. Deixa eu ver... Quer ajuda aí? Não, tranquilo. Ai. Ah, não.
Eita, O que aconteceu? a gente tem que fazer alguma coisa. Tira da tomada aí. Já era, hein? Não tem mais jeito não. Olha, se eu fosse você, eu dizia que parou de funcionar. Arranja uma desculpa. Só não conta nada pro Vitor. A gente comprou essa máquina no mês passado. Por que ela ia parar de funcionar? Acontece. Dá até pra sentir o cheiro do café. Eu vou falar com o Vitor. Cara, deixa quieto. Fica na sua. Esse assunto morre aqui. Essa é uma das máquinas mais caras que a gente tem. Se você contar pro Vitor, você vai acabar se queimando. Não, tudo bem. Foi um acidente. Eu vou falar com ele. E aí a gente manda consertar a máquina. No fim das contas, eu acho que o Vitor gostou que eu falei a verdade. E ele não foi o único. Ah, é Marcos, né? O Marcos tinha algumas perguntas. E nós tivemos uma boa conversa. Agora, o princípio utilizado nesse vídeo é de Hebreus 13:18. O irmão Lucas vai nos ajudar com a leitura. Continuem a orar por nós, pois estamos certos de que temos uma boa consciência, visto que queremos nos comportar honestamente em todas as coisas. Muito bom. Então, tendo em mente esse texto, também o que assistimos no vídeo, né? Como podemos ser honestos com nossa família? Será que existe alguma forma de ser honesto dentro da família? Irmã Natália, por favor. Então, a honestidade, ela é muito importante na família. Por exemplo, né, quando o marido e esposa são sinceros um com o outro, eles se sentem seguros e existe confiança no casamento. Por isso que o casal, né, por exemplo, deve procurar fugir de qualquer coisa que possa prejudicar o seu casamento, né? Mesmo que essa desonestidade ela seja apenas nos pensamentos. Muito bom, muito bem. Exatamente isso, Natália. Irmã Amanda, aqui ainda, por favor. Então, nós sabemos que a pressão que os jovens, que os nossos filhos sofrem hoje na escola é grande, né? Então, quando a gente tem essa abertura dos filhos serem honestos, se eles estiverem passando por qualquer dificuldade, eles vão se sentir à vontade de falar. Então, a honestidade nesse sentido dentro da família é bem grande, porque se eles estiverem passando por alguma provação, a gente vai poder ajudar eles para que a coisa não ande até vir no declínio espiritual deles, né? Então, é muito importante dentro da família. Muito bom, Amanda, bem lembrado, né? Então, se o filho sabe, né, que os pais são honestos, é mais fácil ele também ser honesto com os pais, né? Bem aplicado também. E agora, com base nessa figura, que o irmão até já projetou, né, talvez aplicando e ser honesto agora no trabalho ou na escola, como que a gente pode se esforçar para conseguir isso? Ser honestos no trabalho ou na escola? Irmão Jonatas, primeiramente, por favor. Por independente do tipo de problema que acontecer, como, por exemplo, um prejuízo enorme que a pessoa teve que assumir, jamais inventar desculpas ou mentiras, né? E apesar de ter acontecido as coisas, o vídeo em nenhum momento diz que ele não pagou. Então ele assumiu as consequências de um erro que ele cometeu. E isso trouxe como bom exemplo um bom testemunho. Muito bom, irmão Jonatas. É uma possibilidade, né? Talvez o irmão ali tenha arcado
Ainda a irmã Rafaela? E o nosso comportamento honesto no local de trabalho chama atenção para o tipo de Deus que nós representamos, né? Então, nós não furtamos tempo com comportamento preguiçoso, trabalhamos arduamente, né? Como se estivéssemos trabalhando para Jeová. Então, isso com certeza faz com que nós nos tornemos diferenciados no nosso ambiente de trabalho. E não é à toa que muitas vezes, né, as testemunhas de Jeová são vistas como bons trabalhadores, recebem promoções, né, pela sua honestidade e o trabalho árduo. É um grande diferencial, né? A irmã Berenice, por favor. Também os jovens na escola, né, tem que tomar cuidado por não... Até tem um vídeo da Sofia, né, que mostra que ela não quis copiar a resposta do outro para tirar boas notas, para ser bem-sucedido. Então, eles têm que resistir a essa tentação e talvez até tirar notas mais baixas, mas não enganar a professora ou a escola e ter uma boa consciência perante Jeová. Bem lembrado, minha Berenice, muito bom. É isso mesmo, né? Ainda a irmã Camila, por favor. Achei interessante no vídeo, né, que ele, mesmo sofrendo pressão para falar mentiras, né, que não tinha acontecido, ele resolveu contar a verdade. E aí, além do patrão ter gostado, outras pessoas estavam observando, né? Então a gente tem que lembrar que não é só falar a verdade. A gente tem que dar bom testemunho, né? Porque as pessoas estão nos observando. A gente tem que sempre lembrar disso. Muito bom, Camila, bem lembrado, né? E agora em outras situações, será que existem mais situações em que a gente consegue aplicar a honestidade? A irmã apagou o nome. Então tem muitas situações do nosso dia a dia que também pode testar a nossa honestidade, né? Como, por exemplo, quando a gente for preencher um currículo ou até formulários, né, do governo. Então, nessas ocasiões, a gente não vai mentir, nem aumentar as coisas, por dar respostas que fazem os outros pensar uma coisa quando é outra, né? Então a gente vai ter essa cautela. Muito bom, Vanessa. Bem lembrado. Irmão José Antônio ainda? A honestidade deve estar sempre em todas as situações, todas as facetas da nossa vida, né? Nós vivemos uma sociedade onde a honestidade muitas vezes é encarada como uma virtude da pessoa, né? Não como uma coisa essencial, como base na vida dela. Então devemos sempre nos esforçar, assim como o irmão no vídeo apareceu, ele fez uma oração para Jeová, foi uma situação difícil, ele precisou de coragem, mas Jeová deu a coragem para ele por ter uma mente treinada em falar a verdade, né? Muito bom, né? Olha só quantas aplicações, né, no nosso dia a dia para sermos honestos, né? E é um ponto bastante importante esse que o irmão José Antônio mencionou, realmente nos lembrar de orar para Jeová, né? E nos ajudar a ser honesto também, porque existe muita pressão, né? Mas agora vamos para o ponto 6. E vamos ver como a honestidade nos ajuda. A honestidade é para o nosso bem. Vamos ler Salmo, capítulo 34, 12 a 16. O irmão Lucas vai nos ajudar com a leitura. Quem entre vocês tem prazer na vida e deseja ver muitos dias felizes? Nesse caso, resguarde a sua língua do mal e os seus lábios de falar mentiras. Desvie-se do mal e faça o bem. Busque a paz e empenhe-se por ela. Os olhos de Jeová estão sobre os justos, e os seus ouvidos escutam o seu clamor por ajuda. Mas a face de Jeová se volta contra os que fazem o que é mal, para apagar da terra toda a lembrança deles. Muito bom. Então, com base nesse texto, né, vamos identificar alguns pontos, ou como ser honesto pode trazer benefícios, né, resolver alguns problemas, né, assim como também pode causar alguns problemas. Há pouco o irmão Jonatas mencionou algo no vídeo, né? A gente não sabe, né, se o irmão lá teve que pagar pela máquina. Pode ter sido um problema para ele, né? Mas vamos entender um pouquinho disso com a ajuda, talvez, das imagens. Então, como a honestidade pode deixar sua vida melhor? Primeiro, com relação à família. Vejam a imagem A. Como que a honestidade ajuda dentro da família? Para a gente relembrar. Irmã Lídia, por favor. Quando temos uma relação honesta entre marido e esposa, né, ou mesmo entre a família em geral, isso vai fortalecer o casamento, né?
E lembrar sempre que Jeová, ele está olhando e vendo as nossas ações. E quando fazemos de uma forma amorosa, conversamos de uma forma branda, porque ser honesto não quer dizer que seja duro, né? Mas sim uma conversa amorosa e que possa os dois conversarem. É dessa forma que Jeová deseja e é assim que a honestidade é para o nosso bem. Muito bom, irmã Lídia. Agora a figura B tem uma outra aplicação sobre o trabalho. Como que a honestidade nos ajuda no trabalho? A Laís, aqui na frente, por favor. Nós vemos que muitas vezes nós somos contratados porque nós somos testemunhas de Jeová, né? Então, seguir o que Jeová nos orienta e sermos pessoas honestas também nos traz esses benefícios, né? Nos ajuda a conseguir um emprego, às vezes, porque as pessoas confiam na gente, sabem que nós somos honestos. Muito bom, né? E a honestidade no trabalho pode dar frutos? O que a gente viu no vídeo? No finalzinho lá. A irmã Evelyn, aqui na frente, por favor. Sim, né? Nós vimos no vídeo que o colega de trabalho dele que observou a situação e percebeu que ele teve a coragem de ser honesto e arcar com a responsabilidade, até mesmo procurou depois para tirar dúvidas, né, a respeito da Bíblia. Então, muitas vezes, isso pode até resultar num estudo bíblico, ajudando outras pessoas também a se chegarem a Jeová. Muito bom, Evelyn. Esse ponto também é importante. E a última figura, que é a figura C, sobre as autoridades. Como que a honestidade nos ajuda perante autoridades? Irmão José Antônio? Também adquirimos respeito e não estaremos sujeitos a elas, né? Então, no caso aí, por exemplo, num limite de velocidade. Se nós somos honestos, vamos andar dentro do limite de velocidade, vamos tentar convencer o guarda que não estávamos além do limite de velocidade, né? Então nós estaremos sujeitos às leis, a essas leis de punição, né? Muito bom, né? E será que a gente já ouviu algum colega de trabalho falar assim, olha, estou com medo da malha fina? Já, né? Todos nós já ouvimos isso. Quem é honesto não tem essa preocupação, né? Então não tem essa preocupação de estar fazendo o errado, né? Propositalmente. Muito bom. Então vamos analisar o que algumas pessoas dizem, né? Indo adiante. Muitas pessoas falam que uma mentirinha não faz mal para ninguém. Por que será que Jeová então odeia as mentiras? Irmã Maiana, por favor. Porque Jeová não faz distinção de tamanho de mentira, se é pequena ou se é grande. Ele é o Deus da verdade, odeia a mentira e quem usa a mentira. Muito bom, Ana. Excelente, né? Esse é o ponto. Ainda a irmã, fugiu o nome? Francisca, por favor. E a mentira é do opositor dele, Satanás, o diabo. Ele é um mentiroso. Então, Jeová não quer que seus servos tenham nenhum tipo de influência dessa criatura. E é comum no nosso mundo as pessoas misturarem um pouco de verdade com um pouco de mentira para poder ser bem-sucedido. Então, nós não queremos fazer isso, porque Jeová odeia todo tipo de mentira. Muito bom, Francisca. Esse é o ponto, né? Resumindo, né? Jeová quer que seus amigos sejam pessoas honestas em tudo que dizem e fazem, né? Resumindo de forma bem assertiva, né? Então, revisando, né? Quais são algumas das maneiras de ser honestos? O irmão Gustavo, por favor. Então, algumas maneiras da gente ser honestos é por não mentir ou distorcer a verdade, né? Para com os nossos parentes, colegas de trabalho, ou até mesmo nossos irmãos da congregação. Por nós não roubarmos nem tirarmos vantagem sobre outras pessoas, né? E também por pagar nossos impostos em dia. Muito bom, irmão Gustavo, isso mesmo. E por que não devemos achar que podemos esconder alguma coisa de Jeová, irmão Rafael? Porque Jeová sabe de tudo, e conforme vimos no Salmo 44, 21, ele sabe de tudo, inclusive dos segredos do nosso coração. Muito bom. E por que você quer ser honesto em tudo? Irmão Wagner, lá no fundo, por favor. Primeiramente porque, como vemos hoje, isso dá muita glória a Jeová, né? O nome que levamos.
E isso nos deixa muito bem conosco mesmos, né? Com nossa mente, nossa consciência, e também atrai as pessoas ao nosso redor a serem mais próximas de nós. Muito bom, meu Wagner. Obrigado. Irmãos, foi excelente o estudo. Muito obrigado pela participação de todos. Com certeza sairemos daqui hoje mais preparados para usar essa publicação a ensinar a outras pessoas. Obrigado também, irmão Bruno, por conduzir esse estudo para nós e mais uma vez pela boa participação dos irmãos com os comentários. Chegamos então ao fim da nossa reunião e sem dúvida nenhuma estamos todos fortalecidos e encorajados pelo alimento preparado para todos nós. Vimos pontos importantes na nossa reunião, como por exemplo na primeira sessão da nossa reunião de hoje, onde mostrou ali que realmente Jeová ele nos ajuda, através do seu Santo Espírito, em designações desafiadoras, como, por exemplo, pregar as boas novas. Podemos confiar que realmente Jeová ele derrama o seu Santo Espírito sobre cada um de nós para cumprirmos as nossas designações na organização de Jeová. Também vimos aqui a revisão do boletim do corpo governante. Como foi bom relembrar pontos altos deste boletim. A importância de orarmos pelos nossos irmãos que estão presos, a diminuição do requisito de horas, que sem dúvida nenhuma vai motivar cada um de nós a intensificarmos os nossos esforços no ministério nesse tempo do fim que estamos vivendo, bem como relembrarmos da importância dos nossos donativos, ajuda humanitária, enfim. Realmente vimos pontos importantes da reunião nesta noitinha. E na semana que vem não será diferente. O ponto alto da reunião da semana que vem vai falar a respeito das leis e princípios de Jeová. Então mostrarmos o nosso amor, o nosso respeito pelas leis e princípios de Jeová. Desde já vamos nos esforçar a preparar bem, assim como hoje, para participarmos, né, na reunião da semana que vem.